quinto ano, vamos estudar o primeiro conteúdo da terceira unidade, Sistema Urinário. Formação de resíduos indesejáveis. Enquanto estão em funcionamento, os veículos e as máquinas industriais produzem substâncias que são aproveitáveis e que não são aproveitáveis e precisam ser eliminadas. A mesma coisa acontece no corpo humano. Durante o seu funcionamento normal, ele fabrica substâncias inúteis e prejudiciais à saúde, as quais não podem se acumular no organismo, devendo, portanto, ser expelidas ou ser colocadas para fora. E nós chamamos isso de excretas. Excretas são substâncias inúteis que não servem, que prejudicam o próprio organismo. Elas são consideradas um lixo celular. As excretas são formadas durante as reações químicas normais que acontecem em nossas células. Um bom exemplo de excreta é o gás carbônico, que é produzido no interior das células e eliminado quando expiramos o ar. Atenção! As fezes não são consideradas excretas, por não serem produzidas pelas reações químicas ocorridas nas células. Então, apesar de excretarmos, de colocarmos para fora do corpo as fezes, elas não são consideradas excretas, porque não são produzidas pelas reações químicas. Agora vamos ver quais são os órgãos que fazem parte ou que compõem o sistema urinário humano. Vejam que aí nós temos a imagem de uma mulher e a imagem de um homem. Todos os dois têm os mesmos órgãos do sistema urinário, ou seja, os órgãos são iguais. Rim, ureter, bexiga, uretra e próstata. O diferente que tem aí é que no homem tem a próstata e a mulher não tem, e a uretra, se vocês observarem aí na imagem, a uretra da mulher ela é bem curtinha, já a uretra do homem ela é bem maior. Quais são as funções do sistema urinário? De forma geral, é realizar a filtragem do sangue e a eliminação de substâncias tóxicas ou inúteis, a fim de que elas não se acumulem no nosso corpo, porque se elas se acumularem, farão mal ao nosso organismo. Nós ficaremos doentes. Rins e formação da urina. Os rins estão localizados na região posterior do corpo humano, isto é, nas costas. Temos 2 rins, um de cada lado da coluna vertebral, mais ou menos na altura dos cotovelos. Além de filtrarem o sangue e expelirem ou colocarem para fora as excretas, os rins eliminam substâncias que estão em excesso em nosso corpo. Eles trabalham diariamente, sem parar e sem descanso. Ao longo de um único dia, eles podem filtrar mais ou menos 2.000 litros de sangue. Mas como é que isso é possível? Filtrar mais ou menos 2 litros de sangue, se nós só temos 3 a 4 litros de sangue em nosso corpo. É porque o nosso sangue ele é filtrado várias vezes ao longo do dia. Ele é purificado pelos rins, volta a circular pelo corpo, recebe mais excretas e passa por outra filtragem, e assim vai sendo filtrado várias vezes durante o dia. Então, no total das 24 horas, dá mais ou menos 2.000 litros de sangue filtrado pelos rins. Eliminação da urina. Nos dias frios, eliminamos menos água pelo suor. Por isso, sentimos vontade de urinar com mais frequência. E quando ingerimos líquidos em grandes quantidades, a água em excesso é eliminada pela urina. Ela é produzida pelos rins e é levada até a bexiga por 2 canais chamados ureteres. Eu vou repetir aqui a questão dos dias frios. Eles são eliminados menos água pelo suor.
Ou seja, nos dias frios, nós suamos menos. Por isso que nós eliminamos mais pela urina. Já nos dias quentes, nós eliminamos pela urina e também pelo suor. Então, automaticamente, a quantidade de urina, né, diminui e a frequência também de ter vontade para urinar. A urina ela fica armazenada na bexiga até que possa ser eliminada. Quando a bexiga começa a se encher, nós sentimos vontade de urinar. Quanto mais cheia ela estiver, mais intensa é a vontade de urinar. O ato de urinar é chamado de micção. Quando fazemos isso, a urina é eliminada do corpo através de um canal chamado uretra. E esse canal, tanto homens quanto mulheres têm. Agora vou falar sobre a água e os rins. Para que nossos rins funcionem adequadamente, precisamos ingerir no mínimo 8 copos de água diariamente. Isso para uma pessoa adulta. Uma criança, é claro, essa quantidade de copos diminui, é proporcional. Nos dias quentes, eliminamos água pelo suor, por isso a urina eliminada é mais concentrada, mais amarelada. Já em dias mais frios, como suamos menos, e há mais água na urina e fica quase transparente. A melhor maneira de sabermos se estamos ingerindo a quantidade necessária de água todos os dias é por meio da observação da urina. Ela deve ser abundante, bem clarinha e sem cheiro. Então, quando você perceber que sua urina está bem escura, um amarelo bem forte, está com cheiro forte, está indicando que você bebeu pouca água e vai precisar beber mais água para não adoecer. Esteja atento à cor de sua urina. Caso ela apresente cor e odor forte, isso significa que você precisa beber mais água durante o dia. O exame de urina, ele consegue mostrar várias coisas. Através de um exame de urina, o médico consegue detectar alguns problemas de saúde ou descobrir a gravidez, como por exemplo, as gestantes eliminam pela urina um hormônio, e esse hormônio, que é o HCG, quando ela faz o exame de urina, que o laboratório faz lá, todo o processo, é confirmado ou não. Se aparecer uma certa quantidade desse hormônio, né, dessa substância na urina, é porque está confirmando a gravidez. Outra coisa que dá para saber também pela urina, pelo exame de urina, é sobre o diabetes. Os diabéticos apresentam excesso de açúcar no sangue e parte dessa substância é filtrada pelos rins e eliminada com a urina. Então, a presença de açúcar na urina é um sinal de que a pessoa tem diabetes. É claro que o exame a ser feito não é só esse, mas é um exame mais simples que dá um sinal de que a pessoa pode estar com diabetes. Então, os diabéticos, eles urinam com maior frequência, eles vão mais vezes ao banheiro fazer xixi, podendo despertar várias vezes à noite para ir ao banheiro. Estão dormindo e acordam porque precisam ir ao banheiro. Outra coisa que dá para descobrir através do exame de urina é o exame antidoping. Esse exame é muito comum ser feito entre os atletas, com os atletas profissionais, que eles precisam fazer exames de urina após as competições. Mas para que isso? Porque através desse exame é possível saber se aquele atleta usou alguma substância proibida antes do jogo, substância que possa melhorar o seu desempenho durante o jogo, durante uma prova, durante uma competição. Então, vocês já devem ter ouvido falar em jornais, né, na televisão, sobre tal atleta foi pego no exame antidoping, não vai poder jogar durante um período de tempo, como se fosse uma punição. Então, e muitas outras coisas dá para saber através do exame de urina. Agora vamos falar sobre os problemas no sistema urinário. São vários problemas. Nós vamos falar aqui dos principais,
que os principais são infecção urinária, cálculos renais e insuficiência renal. A infecção urinária é quando bactérias se fixam e se multiplicam nos órgãos do sistema urinário e aí causa uma infecção. Aqui nós temos uma imagem mostrando mais ou menos o que acontece. Estão aí as bactérias e elas ficam ali se proliferando naquela região ali dos órgãos do sistema urinário. Os sintomas de alguém que está com infecção urinária é sentir vontade repentina de urinar, sensação de bexiga cheia mesmo após a micção, ou seja, você foi ao banheiro alguns minutos atrás e de repente sente vontade de ir novamente, mesmo que a bexiga não esteja cheia, mas a sensação é de que ela está cheia. E quando você vai novamente ao banheiro, sai pouquinho xixi ou só alguns pinguinhos. Então, isso é um sinal de infecção urinária e geralmente dá desconforto e dor ou ardência ao urinar, arde bastante. Outro sintoma é a dor pélvica, ou seja, a dor na região da bacia. Outro sintoma é a urina com cheiro muito forte, urina também de cor opaca ou turva. Então, essas infecções elas podem ser diagnosticadas facilmente por meio de um exame de urina. E o tratamento dessas infecções que são causadas por bactérias, esse tratamento é feito com antibióticos, que são remédios prescritos pelo médico especialista no sistema urinário, que esse médico, esse profissional, chama-se urologista. Temos aí também um dos principais problemas do sistema urinário, os cálculos renais, que são também chamadas popularmente de pedra nos rins. Eles se formam quando determinadas substâncias cristalizam nos órgãos, nos rins. Então, geralmente provoca dores muito fortes, que são conhecidas como cólicas renais. Em certas situações, os cálculos se formam nos rins e eles se deslocam, eles saem dos rins e ele segue o caminho ali e vai para os ureteres, causando cólicas fortíssimas. Mesmo as pedras menores, que podem chegar à bexiga e ser expelida pela uretra, ocasiona muita dor. Há quem diga, quem já teve, que é uma dor parecida como parir um bebê de parto normal, de tão forte que é a dor. Então, como prevenir como prevenir os cálculos renais? Então, o primeiro passo é ingerir diariamente bastante água e diminuir o consumo de alimentos muito salgados ou muito condimentados, muito temperados. Isso vai ajudar. Um outro problema muito comum no sistema urinário é a insuficiência renal. Então, quando os rins se tornam incapazes de filtrar o sangue, impossibilitando a eliminação das excretas do organismo, diz-se que a pessoa tem insuficiência renal, ou seja, quando os rins não conseguem mais fazer a função deles, que é de filtrar o sangue por algum motivo, então a pessoa a pessoa não pode guardar essas excretas, esse lixo, essas substâncias inúteis que só fazem mal para o nosso corpo. Ela precisa excretar, ela precisa colocar para fora. Então, como o rim não funciona mais, não faz a sua função, o corpo também não pode passar muito tempo com essas excretas guardadas dentro dele. Então, a pessoa precisa se submeter a um procedimento chamado hemodiálise. Durante a hemodiálise, o sangue do paciente é filtrado por uma grande máquina que tenta fazer a função dos rins. Entenderam? Então, essa máquina, que esse sistema chamado hemodiálise, vai filtrar o sangue da pessoa que está com insuficiência renal e vai fazer a função dos rins que não estão mais funcionando. E aí a pessoa consegue viver muitos e muitos anos fazendo isso. Dependendo de cada caso, a pessoa vai algumas vezes por semana fazer essa filtragem.
E, em muitos casos, os pacientes precisam até se submeter a um transplante de rim, né? Fazer uma cirurgia, pegar um rim de alguém que já faleceu, que o rim tá bom, e colocar nesse paciente que está fazendo o processo de hemodiálise. Então é isso, o 5º ano, o nosso assunto, o primeiro assunto desta unidade é este. Eu espero que vocês tenham entendido. Para complementar esse assunto, nós vamos ter aula pelo Zoom, nós vamos fazer atividades no livro e vocês vão poder tirar as dúvidas lá comigo durante essas aulas. Leiam os textos deste capítulo e até mais.